Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá, meus amigos, bom dia. Vamos continuar então a nossa conversa. A gente vem falando aí sobre a formação, dos livros da Bíblia. Nós vimos aí no último vídeo sobre os critérios que a igreja no começo adotou para fazer essa escolha, essa separação dos livros em que de fato são inspirados por Deus e os que não eram, Então vimos ali a questão da apostolicidade, Teria que ser escrito pelos apóstolos ou discípulos dos apóstolos. Vimos também o segundo critério adotado, que esses escritos eles deveriam estar de acordo com a doutrina, com o ensinamento de Jesus e dos apóstolos. E o terceiro critério usado que era esses livros, esses escritos deveriam estar serem conhecidos pelas primeiras comunidades, ser de acordo com o ensinamento já que era passado, deveriam ser reconhecidos por essas primeiras comunidades cristãs. Muito bem, vamos dar um passo mais adiante. Por que a igreja teve que tomar essa decisão de, logo no começo, fazer esse cânon, fazer essa lista com os livros que deveriam compor a Bíblia? Foram três razões. A primeira delas é que logo no começo ali do século II, no ano 100 e poucos, apareceu um cidadão chamado Macião. Ele era cristão, convertido, era uma liderança de uma dessas igrejas. Começou a fazer um estudo e começou a ensinar dizendo de que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus que castigava, era um Deus que fazia guerra, que matava mulheres, crianças, que era um Deus que julgava, era um Deus que condenava. E o Deus do Novo Testamento, que Jesus mostrava, era um Deus diferente. Era um Deus amoroso, era um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Era um Deus de amor. Então Macião começou a dizer que o verdadeiro Deus é o Deus de Jesus, é o Deus do Novo Testamento. Não é o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus severo, ruim. Sendo assim, no pensamento de Macião, ele ensinava dizendo que todos aqueles livros que falavam sobre julgamento, sobre juízo, sobre condenação, que contavam essas histórias, não eram inspirados por Deus. Então Macião faz o quê? Macião vai fazer ele mesmo, por conta própria, ele vai fazer a primeira lista de livros, como se fosse um primeiro cânon. E ele tomou essa iniciativa, ele fez, tirou todos esses livros que ele achava que era do Deus falso fora, deixando apenas os livros em que eram de acordo com o ensinamento de Jesus. Deixou só o Evangelho de João, algumas cartas de Paulo, e o resto ele dizia que era tudo falso. E o pior de tudo é que ele começou a ensinar isso na igreja. Então foi quando a igreja viu, nós temos aí que definir de fato aquilo que é inspirado por Deus, porque Macião já fez um cânon, já fez uma lista, e a igreja não concordou com aquilo, com os ensinamentos de Macião. Esse foi o primeiro problema. Em seguida, praticamente junto ali com Macião, apareceu um outro cidadão chamado Montano. Esse Montano também era cristão, também era o líder de uma dessas igrejas, dessas comunidades primitivas. Ele tinha 2 sacerdotisas junto com ele, e ele dizia que ele era inspirado por Deus, que recebia revelação da parte de Deus, e que as suas 2 sacerdotisas também eram inspiradas por Deus. E Deus continuava inspirando eles, e eles então continuavam escrevendo, dizendo assim que teriam a mesma autoridade que os apóstolos, que os discípulos tinham, eles também tinham para escrever. E então a outra pergunta que a igreja daí se fez: afinal, o que é inspiração divina e o que não é? O que é verdade e o que não é verdade? Então foi um segundo problema. E a terceira questão foi justamente a quantidade de escritos que começaram a aparecer. A cada ano que passava, mais escritos apareciam, mais cartas apareciam, a coisa se tornando cada vez maior. E daí? Quanto mais livros, mais dificuldade, e o pior é que esses livros chegavam e já começavam a entrar nas igrejas, nas comunidades. Então a igreja foi outro problema também. Tem muita coisa chegando,
muita coisa que não é verdadeira, então nós precisamos decidir aquilo que é inspirado de Deus, aquilo que não é. Então a igreja usou, né, aqueles 3 critérios para fazer toda essa análise, mas justamente por essa razão. A igreja teve que tomar essa decisão por causa de todos esses problemas. Imagine, né, a confusão que era. Um cânon de Marcião em que muitos livros inspirados tinham sido deixados de fora, né? O Montano e as suas sacerdotisas que diziam que iam continuar escrevendo porque eles ainda estavam sendo inspirados por Deus, e mais os livros todos que apareciam, não sabia se era falso, se era verdadeiro, quem era o autor, se era verdadeiro, se não era, era essa confusão. Então a igreja teve que dar um basta, né? E depois de muita discussão, né, foi um tempo doloroso, vamos dizer assim, porque imagina, a gente sabe tudo, uma situação que aparece que a gente começa a discutir, tem um a favor e outro contra, já sabe que gera confusão. Imaginem todo, né, uma igreja no começo, com muitas pessoas, com muitas lideranças, né, tudo ali muito no início. Então foi um processo doloroso, né, teve muitas discussões, muitas brigas, concílios, né, até chegarmos à decisão, né, dos livros que nós temos hoje, passando por todos aqueles critérios, né. Bom, o que a gente pode tirar de lição disso aí, né? Primeiro a gente vê, podemos dizer que é a providência divina, né? Não só pelo que já é grande coisa, né? O fato é de a gente ver Deus agindo através da inspiração aos autores que escreveram os livros, né? Aí a gente vê já a mão de Deus, a providência divina. Depois, né? A providência divina ajudando e levando a igreja a tomar a decisão certa e a fazer a escolha certa dos livros sagrados, né? E terceiro, que a gente também não pode negar, que é um grande milagre, é a questão de como Deus agiu para manter, né, pela conservação desses livros que nós temos, né, que nos chegaram até hoje, né? Nós podemos dizer, né, nós podemos afirmar que os livros, né, que nós temos, as Escrituras, eles são documentos os mais atestados do mundo, né? Não temos nenhum outro livro do mundo que seja tão atestado, tão confirmado historicamente, arqueologicamente, não existe nenhum mais confirmado e mais estudado, né, nesse sentido, para ver se é verdade ou não, do que a Bíblia, né? Nós temos cerca de 5.000 documentos, pergaminhos, né, são manuscritos, fragmentos, né, pedaços de textos. Nós temos inclusive, né, textos que foram escritos no barro, né, em paredes, lecionários, né, que eram tipo livros devocionais que eram usados, né, pelas primeiras comunidades, né? Então tudo isso foi conservado e com datas, né, originais. Então não tem como dizer não, isso não é verdade, né? Muito pelo contrário, tudo isso reforça, né, cada vez mais a originalidade dos textos que nós temos, né? Se alguém perguntar, bom, Carlos, a Bíblia que nós temos hoje na mão, né, com todas essas traduções, será que ela condiz, será que ela de fato traz aquilo que tinha lá nas primeiras comunidades? Nós podemos dizer com 99% de exatidão que sim, né? Que sim. A prova disso, por exemplo, né, são os achados de Qumran no Mar Morto, né, que aconteceram aí por volta de 1940, naqueles anos seguintes ali, né? Foram documentos que foram achados, né, numa caverna lá no Mar Morto, né, na comunidade de Qumran, com vasos de barros, e dentro dele, né, continham muitos documentos, inclusive do Antigo Testamento, né? Documentos que foram escritos, copiados no tempo de Jesus, né? Por volta do ano 50, ano 30 mais ou menos. E hoje os estudiosos pegam aqueles documentos originais, no caso de 2.000 anos atrás, e a gente confere com a Bíblia que nós temos hoje e bate, né? Uma palavrinha ou outra, né, que diferencia, mas aí isso aí a gente diz que são erros dos copistas, né, daqueles que copiavam, né? Que era alguém falava, ditava, né, o escrito, o original, e os copistas, né, 10, 20 pessoas ali, todos copiavam ao mesmo tempo aquele texto que alguém falava. Então, às vezes, uma palavrinha, ou uma frase repetida por 2 vezes, ou uma frase que era pulada, às vezes, o erro, mas um erro humano, né, naquilo, no sentido do copiar, mas no restante, né,
é perfeito o que nós temos hoje em relação ao que nós temos ali dos originais, né? Os achados de Qumran, nós temos ali muitos, né, documentos, temos livros de Abacuque, de Isaías, né? Temos vários livros ali do Antigo Testamento que batem perfeitamente com o que nós temos hoje. Então, não tem nenhum livro mais atestado arqueologicamente, historicamente, né, que os livros da Bíblia. Se a gente for pegar, por exemplo, grandes escritores, né, como Sócrates, Platão, Homero, né, grandes pensadores da humanidade, o que se tem guardado deles, né? Se tem ali uma cópia de um documento de uma outra pessoa que escreveu o que eles falaram, né? E muito assim, muito remoto, né? Pouquíssimas cópias, então é algo assim muito distante. Enquanto que a Bíblia não, né? São cerca de 5.000 documentos, né? Todos eles originais ali do tempo em que a Bíblia foi escrita, né? Isso é o básico, né, daquilo que se a gente pode aprofundar muito mais, né, sobre isso que a gente está falando. Nós temos então a base de como a Bíblia chegou até nós. Agora é importante a gente saber de que forma como é que a gente pode fazer para interpretar, né, para ler, aproveitando melhor aquilo que a palavra de Deus nos traz. Então, nos próximos vídeos nós vamos tratar um pouco sobre isso. Eu quero agradecer, né, de coração a todos aqueles que têm acompanhado os vídeos, né, tem incentivado, né, a gente a fazer e agradecer também as perguntas que nos chegam, né? Nós vamos tentar ir respondendo, né, de acordo com as nossas capacidades também. Vamos tentar responder aí 3 perguntas que também recebemos, né, a respeito da Bíblia. Haverá uma segunda vinda de Jesus? Bom, gente, o livro do Apocalipse, ele é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, né, para a gente ler. Só que precisa-se cuidado, né, para não se fazer uma interpretação errada. Mas o livro do Apocalipse, né, a gente diz que é o livro da consumação, né, porque nele ali traz o que será, né? No estudo a gente chama de escatologia, né, que é o estudo dos últimos acontecimentos. Então ele traz essa narrativa, né, daquilo que será esse final dos tempos, né? Não quer dizer que será exatamente levando ao pé da letra aquilo que se traz ali, né? Mas é preciso então todo um estudo para a gente tentar entender. Bom, haverá a segunda vinda de Jesus? Sim, haverá, né? Mas é preciso a gente ter essa consciência de que não será como a primeira vinda, né, em que Jesus veio homem, nascido de mulher, assim como todos nós, né? Será uma vinda gloriosa, né? Será uma vinda diferente daquela, né, que foi a primeira vinda de Jesus. Então, é uma vinda em que tudo será transformado, né? Se fala aí do fogo, né? Que o fogo tomará conta de toda a terra, né? O que é esse fogo? Esse é o fogo do Espírito, né? Que se usa a linguagem essas figuras, né? Do fogo, né? Da água, tudo isso significa o Espírito Santo. Então, toda a terra será tomada por esse fogo, né? Por essa luz, será tomada pela verdade, né? Do Espírito Santo. Então, tudo será transformado. Então, esse será, vamos dizer assim, o final desse tempo, né? O final dessa história da humanidade, se dá início a uma outra história, né? A eternidade. Então, haverá a segunda vinda de Cristo? Sim, vai acontecer. Será que esse encontro com Cristo, é uma outra pergunta, né, se dará quando falecermos? Bom, aí é outra coisa distinta, né? Nós temos duas questões aí diferentes. Nós temos aquilo que a gente chama de juízo particular e aquilo que chamamos de juízo final. O juízo particular se dará com todos nós após a nossa morte, né? Aonde é que diz isso? Nós temos 2 exemplos claros, que quando Jesus diz ao ladrão, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, isso aponta para já algo de imediato logo após a nossa morte. E depois também o exemplo lá do Lázaro, em que logo depois da morte, Lázaro aparece junto com Abraão e o rico, né, lá separadamente no inferno, né? Então a gente vê que ali, logo depois da morte, existe, né, esse julgamento. Então haverá um julgamento particular que acontecerá com todos nós depois da nossa morte, né? O outro julgamento que nós chamamos então, né, de juízo final. Esse juízo final é o que se dará justamente nessa segunda vinda de Cristo, né? Onde todos nós que já morremos e ressuscitamos receberemos então o nosso corpo novamente, né?
que será o que a gente fala da ressurreição da carne. Então, mas isso é um tema bem delicado, né? Precisaríamos de mais tempo para a gente estudar. Haverá destruição da terra? A terra será tomada por fogo? Não, o fogo que se fala é justamente esse fogo do Espírito que transformará tudo, né? Deus não vai destruir aquilo que criou, né? O próprio Deus criou tudo, criou no amor, porque Ele é amor, e por amor, né? Por amor a todos nós. Então, Deus não vai destruir aquilo que Ele criou, no sentido de destruir a terra, né? Como se fala, se inventa tantas coisas, né? Não haverá essa destruição, né? Pelo fogo, conforme muita gente pensa, né? Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Então, Deus não se arrepende daquilo que fez, né? Deus fez tudo no amor e por amor. Tá bom, gente? Fique com Deus. Até o próximo vídeo, então. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus. E Deus contigo